Boa noite a todos, boa noite aos alunos da Unopar, a direção, coordenação da Unopar, a Patrícia, o Antônio Carlos. Boa noite, Wagner, um prazer mais uma vez, né? Mesmo que à distância, estamos aí juntos, é sempre um prazer estarmos aí para ouvir o senhor, né? Muito conteúdo, muita coisa para a gente aprender, né? Como as organizações vão se comportar aí no pós-pandemia, e aí temos vários assuntos, né, para serem tratados, diversidade, habilidades aí que nós administradores, né, os gestores, precisamos aí incorporar as nossas habilidades técnicas também, né, nossos comportamentos, toda essa mudança tecnológica, né, e a questão de liderança, né, como o Fayol dizia, conforme aumenta a escala hierárquica, né, aumenta aí a nossa necessidade de competências administrativas, né? E fique à vontade, tá? Vou deixar o senhor... aliás, tem que apresentar, né? Todo mundo já precisa. Conhece. Basta, estou aqui pelo conselho com muita alegria. Pode ler todo aquele currículo, não, né? Não, isso parece assim, parece ser um necrológico. Mas só o principal, né? O Wagner é diretor da Universidade Corporativa do Administrador, conselheiro federal pelo CRA, consultor de empresas, e simplesmente, né, é o filho do patrono da nossa profissão no Brasil, né? Não preciso falar mais nada, né? Acho que já é o suficiente, né? Muito obrigado, Jair. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Júlio. É sempre... primeiro, cumprimentar uma boa noite a toda a comunidade acadêmica, estudante, corpo docente, discente. É sempre uma sensação, um sentimento renovado de estar aqui pelo Conselho, voltando a conversar com a comunidade profissional da Unopar. É sempre uma alegria, porque estamos falando de uma das instituições de excelência de ensino no nosso Estado. Portanto, quero cumprimentar a você e, ao cumprimentá-lo, Júlia, toda a direção da Unopar e também ao seu corpo de alunos. O futuro das organizações pós-pandemia. Eu vou ampliar um pouco, porque essa pandemia eu espero que ela passe já, mas a gente vai falar um pouco mais longe, né? Os desafios do profissional de administração no século XXI. Se todos nós, Júlio, fôssemos infinitos, tudo mudaria. Como somos finitos, muita coisa que existe hoje estará presente. Eu vou falar mais substancialmente sobre o que vai ficar e refletir um pouco sobre os cenários que poderão afetar o futuro das organizações com essa imprevisibilidade que esses tempos presentes nos trazem. Tecnologia, eu gosto sempre dessa comparação, tecnologia e mentalidade. Tecnologia avança à velocidade da luz, mas a mentalidade das organizações, hoje ainda, 2021, ela avança à velocidade do carro de boi. Quer dizer, há uma enorme defasagem, um enorme gap entre a tecnologia que a gente utiliza e a mentalidade que viceja no mundo das organizações, que não tem nada a ver, muitas vezes, a maioria delas, né, com essa tecnologia que se usa. Isso mais cara, a gente pensa, porque temos o Google Meet, né, temos o Teams, temos tanta coisa aí na economia 4.0 que a gente acha que já está com essa mentalidade. Vivemos e trabalhamos na sociedade do futuro, mas continuamos a usar os valores, os pressupostos, as crenças e, portanto, as práticas do passado. O que caracteriza também as nossas organizações brasileiras é a convivência, e a sociedade brasileira como um todo, é a convivência, né, do novo com o velho. Quer dizer, como se fosse um velho. Tem muito de novo, mas muito mais de velho. Que dá essa mistura, essa palavra que a gente está inventando aí, que é o novelho. Né? Não é nada de novo nem nada de velho, é uma mistura mal sucedida. Por exemplo, a gente pega o certificado da vacina que a gente está tomando aí, que eu espero que logo a sociedade brasileira, a população toda esteja vacinada, e a gente pega o certificado que foi vacinado por um sistema altamente eficiente, que é o Conect SUS. Mas o certificado que nos dão, quando nos botam a agulha no braço para vacinar,
né? É um posto de um papelzinho que faria corar de vergonha há 120 anos atrás o Oswaldo Cruz, quando ele botava a carteira de vacinação de varíola, etc., naquela época dele, há cento e poucos anos, 120 anos, quando ele colocava no braço da gente, era muito melhor o certificado que ele nos dava do que esse papelzinho. E tudo manuscrito, impressionante. Né? A sociedade brasileira, portanto, ela é reacionária, ela não é conservadora. As empresas brasileiras, evidentemente, também retratam este quadro de cultura, de circunstâncias reacionárias e de resistência ao novo. Portanto, é diferente, quero dizer isso. A sociedade inglesa, por exemplo, que tem lá o rei, a realeza, a rainha Elizabeth, que esqueceu de morrer, que vai viver 200 anos, né? Ela é conservadora, mas ela é bem diferente. A pandemia certamente escancarou esse anacronismo na nossa sociedade. A obsolescência e o anacronismo da nossa sociedade, das nossas organizações, fala do novo, mas pratica o velho. E somos sempre assim, dizer e fazer, a teoria e a prática, os valores proclamados e os valores reais, a teoria que a gente esposa e a prática que a gente pratica, né? Ou a teoria de uso. Né? Portanto, a sociedade brasileira é pródiga em dicotomizar o dizer e o fazer. Isso vai continuar por algum tempo ainda no futuro, que já é presente, mas nesse presente que a gente está construindo é fazer o futuro. Por exemplo, como é que a gente enquadra, professor, as novas relações de trabalho nos velhos, de hoje existentes na economia 4.0, nos velhos conceitos da CLT, da consolidação das leis de trabalho, formulados centralmente, essencialmente, para o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Quer dizer, para um mundo das relações de trabalho feito em 43, que era trabalho permanentes e estáveis. Estamos num novo mundo de contrato de trabalho por prazo determinado, por trabalho intermitente, da terceirização, da quarteirização, do trabalho das jornadas parciais, né, do trabalho autônomo, das MEIs e da brutal precarização das relações de trabalho. Mas a gente mantém a mesma legislação há 80 anos, praticamente há 80 anos, que foi concebida por um outro mundo. A gente não consegue conviver nas nossas regulações das relações de trabalho com esse novo mundo em que vivemos e nas novas relações que existem. A nossa CLT, como disse, é de 43, portanto, ela é anterior ou concomitante com a usina siderúrgica nacional, né? com a CSN, mas contém 942 artigos e 1.500 textos e portarias e decretos regulamentadores, que foi concebido por uma sociedade agrária e monocultora de café, e a gente vive hoje no mundo da inovação e da tecnologia. Como é que a gente aplica, e volto aí esse novo com o velho, literalmente a velha CLT aos trabalhadores do iFood, do Rap, do Logi, do Uber, do 99, né? E em pleno florescimento, como disse, da quarta revolução industrial. Isto é pior do que reacionário, é obscurantista. Essa é um dado que o profissional de administração vai se defrontar permanentemente. Ele que está estudando na Unopar, muitos deles já trabalham, ou a quase maioria, ou a totalidade, eles sentem isso entre aquilo que a gente ensina em sala de aula e a realidade com que ele se defronta no cotidiano das organizações, entre a tecnologia e a mentalidade. Por exemplo, na questão política também, o presidente Lula saiu, quando ele teve aquela decisão de que não estava lá do Supremo Tribunal Federal, ele fez um discurso, claro, louvando a nova condição dele de ser candidato a presidente da República lá no Sindicato dos Metalúrgicos. E se a gente olhar bem a essência do discurso do Lula e do Bolsonaro, naquele discurso que ele falou nos metalúrgicos, ele falou sobre economia de petróleo, indústria automobilística, de motor à explosão, quer dizer, e coisas como essa. Ele esqueceu outros temas que são os temas da nossa contemporaneidade, que é o mesmo discurso do Bolsonaro. Quer dizer, isto é a direita e a esquerda que se colocam de forma polarizada. Quer dizer, conceitos do século XX importantes, né? Os dois têm que aprender, não, a sociedade brasileira tem que aprender, que nós estamos diante de nova realidade.
As organizações, portanto, também. Quer dizer, nós estamos falando um discurso do século XX no primeiro quartel do século XXI. Nós estamos no primeiro quartel, nos primeiros 25 anos do século XXI. A mesma coisa a privatização e a estatização, que não é um fim em si mesmo. É o mesmo primitivismo ideológico da privatização da direita, como um liberalismo atrasado, tipo década de 50, como o primitivismo, né, ideológico da estatização da esquerda, que ignora a queda do mundo de Berlim. Privatização e estatização não pode ser vista como um dogma ideológico. Uma sociedade dinâmica, por exemplo, e aí o futuro das organizações é importante, privatiza e estatiza, em função dos seus distintos estágios de desenvolvimento e de suas necessidades. Se a gente não tivesse a estatal Embraer, nós não teríamos hoje a grande indústria aeronáutica que o país tem. Se a gente não tivesse a Embrapa, que era uma estatal, a gente também não teria efetivamente todo o crescimento do agronegócio que o Brasil espantosamente surpreendeu o mundo, porque é o único país de clima tropical que tem uma produção agrícola fantástica. Quer dizer, mas ao mesmo tempo a Vale, que já se privatizou, a Companhia Siderúrgica Nacional, portanto, eu quero dizer que isso não é um dogma ideológico. Esquerda e direita têm que entender se o país tem interesse nisso, estatiza ou privatiza, dependendo do interesse e das nossas carências, demandas e necessidades. Isso não pode ser visto como totalmente só para a estatização ou só totalmente pela privatização, que não é o caso. Como é que equacionar, por exemplo, nesses termos, né, que nós estamos vivendo hoje, essa mixórdia de PF, pessoa física, e PJ, pessoa jurídica, a famosa pejotização? Você paga menos imposto de renda, como PJ. Uma vez eu trabalhava num banco e era a parte do... Eu me lembro que quando eu recebi o presidente do banco, a declaração do imposto de renda dele, eu pagava como gerente do banco mais imposto de renda como ele, como presidente. Eu fiquei chocado, né? Mas a gente também vê isso toda hora. Os planos de saúde a gente faz meio, não é isso? E apesar de todas as repercussões negativas que geram no sistema previdenciário, subsídios e privilégios, né, do passado em PJs que não são PJs, nem MEIs que não são MEIs, mascarando o processo de relações do trabalho, não é verdade? É um faz de conta de PJ e um faz de conta de MEIs. Em verdade, são relações de trabalho que não são consideradas, que se perde efetivamente. Eu não estou dizendo que as pessoas não devam fazer isso, é claro que devem, porque é o único jeitinho que o brasileiro tem para escapar desta burocracia burra e desse mundo organizacional na área pública e privada equivocado. E assim a Previdência Social cada vez mais se inviabiliza em plena expansão da economia 4.0, até porque a arrecadação da Previdência continua se baseando no trabalho assalariado, e nós temos mais beneficiários e menos contribuintes. E por que lhe digo isso? Porque vocês que estão me ouvindo, os estudantes aqui da Unopar, também passarão, como eu estou passando já no final, né, do meu último quartel, né, de geração pós-pandemia, e viverão novas reformas previdenciárias que não encaram os problemas de frente, mudar a base de cálculo da Previdência, que não pode ser como era antigamente, e como é hoje no Brasil ainda, baseado apenas no salário, no trabalho assalariado. A economia 4.0 exige a regulação das relações de trabalho e se faça com foco hoje no trabalhador, não na defesa do trabalho, como prevê toda a legislação da CLT de 43. A lógica da CLT de 43 era o trabalho. A lógica que nós temos que ter hoje é a proteção do trabalhador, que está sendo cada vez mais precarizado. Vivemos um outro mundo das relações estáveis e permanentes, como disse. Agora se fala muito no fim do emprego. Quer dizer, a pandemia escancarou a obsolescência das organizações brasileiras. O centro da cidade, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, não sei se está acontecendo isso em Teresópolis, era o lugar onde morar, era o lugar onde trabalhava, e as pessoas não podiam morar no centro da cidade. Conclusão, os centros da cidade hoje estão desertos. A grande crise que a sociedade, que o Rio de Janeiro vive, e as capitais e as cidades em geral, porque não se conjuminava onde lugar de trabalhar e
e também lugar de trabalhar, quer ver, e lugar de morar. Você quer ver outra coisa? Como é que os arquitetos antigos, como é que eles fizeram isso, os arquitetos, e ao mesmo tempo fizeram auditórios sempre nos prédios mais altos da cidade. Não era no térreo, os auditórios eram no último andar. Veja só, uma carga de elevador de pessoas inacreditável. Como é que se podia pensar isso? O home office em inúmeras áreas da cidade são zona residencial 1. Como é que não pode se colocar empresa porque é zona residencial 1? Portanto, as tecnologias, as ferramentas usadas no home office, que nós estamos usando agora hoje, né, aqui no Google Meet, são há muito disponíveis e existentes. Nós as ignorávamos completamente. No mundo do Google, ainda trabalhamos aqui no Brasil com a tabela Excel e com a máquina de calcular. Talvez não, mas falo com aqueles estudantes que estão me ouvindo, mas eu falo do Brasil profundo. A tecnologia avança à velocidade da luz, repito, mas a mentalidade das organizações avança à velocidade do carro do boi. A organização é o reduto autoritário. Isso vai continuar ainda. Nós estamos longe de vencer essa questão. A organização é o reduto autoritário da sociedade brasileira. É a organização que discrimina o negro, que discrimina a mulher, que discrimina o portador de deficiência, o homossexual, o idoso, o imigrante, enfim. É a organização que caracteriza e concretiza a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa, é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Até porque a dignidade humana é uma questão de permissão social. A discriminação no conjunto do cotidiano, né, das organizações, no seio da sociedade, determina a concretude do preconceito. Portanto, a permissão social estreita e rígida limita a dignidade humana no cotidiano, no presente das organizações. Isso vai continuar ainda, e é o nosso grande desafio no futuro das organizações nos próximos tempos, né? Esta realidade será, portanto, bastante presente ainda. A brutal concentração de renda e a abissal desigualdade social é cada vez mais alarmante no mundo da sociedade em geral e das organizações em particular. 1% dos brasileiros concentra 1/3 da renda do país. 1% do brasileiro tem 33% da renda do país. 5% das pessoas concentram 95% da população. Quer dizer, é o andar de cima, os 5%. Concentra a renda de 95% da população. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. E nós estamos muito mal acompanhados. Nós estamos apenas à frente, em termos de desigualdade, né? Da África do Sul, que tem mais desigualdade que nós, da Namíbia, da Zâmbia, da República do Centro-Africano e do Lesoto e Moçambique. Veja que nós não estamos muito bem acompanhados, não. Quer dizer, o Brasil pensa com categorias do século XIX, sob uma análise marxista da primeira Revolução Industrial, quando Marx tratou da questão da exploração do trabalho e do capitalismo, né, da economia real que presidia a época dele, na primeira Revolução Industrial, na ascensão da Alemanha e na economia inglesa. Mas portanto, e aqui a direita e a esquerda pensa com a mesma matriz. E aí a polarização que nós estamos vivendo, a mesma matriz marxista, uma sendo reacionária, né? Então, é como se ainda houvesse cortina de ferro, país comunista, etc. A agenda brasileira, portanto, está atrasada. As elites não conseguem enxergar o ouro verde da biodiversidade, a economia do carbono, as formas alternativas de energia renovável. A gente fala isso, mas pratica muito pouco ainda. A fundamentabilidade de uma educação básica, de alta qualidade como um imperativo da nova economia, da importância de nos dedicarmos à pesquisa para nos livrarmos do servilismo científico-tecnológico. Todos esses temas serão cada vez mais dominantes no presente e no futuro das organizações. Nós estamos a reboque da história, mas esses temas serão dominantes e nos farão ter que
avançar em relação a essa questão do reboque da história. Se Marx ressuscitasse hoje, ele se escandalizaria, tanto com a esquerda quanto com a direita brasileira. Se ele vivesse agora na economia 4.0, ele pensaria completamente diferente. De pronto, ele analisaria a contribuição do papel da gerência e da gestão, do empreendedorismo, que ele não analisou quando ele escreveu o Capital e todas as suas reflexões. Por quê? Ele não deu dimensão à gerência, à gestão e ao empreendedorismo, que foram fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo. Ele estaria olhando com muita desconfiança o conceito que ele usou corretamente à época dos expropriados e expropriadores. Por quê? Porque o robô está substituindo os expropriadores e a financiarização da economia, a economia financeira, está substituindo aquilo que ele analisou dos expropriadores, que eram o dono da empresa que explorava o capital, com capital explorava o trabalho. A classe média, que nem existia ainda no seu tempo, ele certamente não a considerou e também, efetivamente, ele ia considerar a mais-valia. A mais-valia hoje, que ia para o dono da empresa, você tinha uma fábrica de sapato. Aqueles sapatos eram vendidos, criava uma rede, dava salário para o empregado. Aquele ganho da produção de trabalho do trabalhador ia no seu excedente para o dono da empresa, que produzia riqueza. Um monte de dinheiro não cria coisa nenhuma. O que cria riqueza é o trabalho. E o trabalhador é que faz. Só que hoje, o que nós temos, né, é uma situação de mais-valia que vai para os rentistas, para os bancos, para os fundos de pensão, que vivem da aplicação nas bolsas e na acumulação perversa do capital. A aplicação financeira rende mais do que o investimento produtivo. Quer dizer, a aplicação financeira dos caras que têm o dinheiro na aplicação é mais forte do que aquele dinheiro que aquele dono daquela empresa para fazer sapato no século XVIII aplicava. A economia real hoje é sugada pela financiarização planetária. Os recursos existem, mas são esterilizados, sugados cada vez mais por um sistema de especulação que drena as capacidades de investir da economia real. A financiarização é uma bola de neve que alimenta a si própria. É o dinheiro pelo dinheiro. Né? E isso faz que ele estaria certamente focado no que isso gera de precarização também do trabalho e das condições de desigualdade que existe no seio das sociedades em geral. Portanto, é preciso que a gente também pense que a esquerda brasileira e a direita precisam se atualizar com os postulados da nova realidade mundial imposta pela globalização e pela mundialização da economia 4.0. Portanto, para que eu estou dizendo direita e esquerda? Porque você que me ouve agora nessa conversa aqui na Unopar, estudante, profissional de administração, você se coloca à direita, à esquerda, ao centro, você precisa estar atento a essa diversidade, a essas dificuldades. Precisa se contextualizar nos novos tempos do século XXI e não continuar refletindo e pensando a partir de referências que vêm do século XIX e do século XX. A tecnologia não reduz necessariamente as desigualdades. Pelo contrário, ela pode ampliar e aprofundar. Não gera necessariamente a igualdade e a distribuição equitativa de seus benefícios. Lembrem que a tecnologia pode gerar desemprego e servidão, como produziu há 10 mil anos com o aparecimento da roda e da agricultura. Gerou a aristocracia e as classes dominantes. O desafio no presente e no futuro do profissional de administração é de contribuir para a humanização das organizações. Mas a gente vê que a mentalidade que viceja nas organizações, apesar das tecnologias, está longe disso. Dizem que o cliente é Deus, né? O cliente é Deus. As organizações, meus amigos, estão a serviço dos acionistas, porque que os proprietários das 28 grandes irmãs que dominam o sistema financeiro internacional mundial, né, é muito diferente do Pai, Filho e o Espírito Santo. Eis o mistério da fé. Hoje é o cliente, o colaborador e o patrão. E nos dizem que o patrão é o rentista,
É o rentista, não é mais o cara que dirige a fábrica, é o dono das ações que só pensa em resultados financeiros, que só pensa em que não tem qualquer relação com a fábrica que produz sem qualquer interesse. Isso é uma outra lógica que certamente escandalizaria Marx e que certamente fará com que a gente perceba a realidade das organizações em que estamos inseridos, porque se a gente diagnostica melhor a realidade em que nós estamos, nós podemos nos comportar melhor em relação às ações que vamos tomar, às circunstâncias que vamos adotar, às estratégias antecipadas que vamos exercitar. Estamos no início de uma nova era que alterará profundamente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. É isso que o futuro nos aguarda. É diferente de tudo que a humanidade viveu. Imagine você, se você estivesse hoje, desculpe, em 1021, você saberia exatamente o que seria o mundo em 1051. Mas você está hoje em 2021 e nada sabe como será o mundo em 2051, apenas daqui a 30 anos. O que lhes espera nada tem a ver com o que hoje sabemos e dispomos na realidade em que vivemos. Quando estiverem com a minha idade, certamente será um mundo completamente diferente. Por isso que eu estou preocupado com as coisas que vão ficar, porque nesses 30 anos muita coisa vai mudar. Vamos ver o papel da mudança, e já estamos vendo, o papel da mudança do capital e da escala de negócio na nova economia em que vivemos. Hoje é possível, gente, criar uma unidade de riqueza com muito menos trabalhadores em comparação a 10, 15 anos atrás. Os custos marginais das empresas digitais, por exemplo, tendem a zero. Quer dizer, vamos dar um exemplo apenas. Em 1990, se nós pegássemos as 3 maiores empresas de Detroit, basicamente empresas automobilísticas, elas tinham uma capitalização combinada em 90 em Detroit, de 36 bilhões de dólares. E uma receita, um faturamento de 250 bilhões de dólares. E um número de empregados, lá em 90, nas fábricas de Detroit, nessas 3 exemplos, de 1.200.000 empregados. Se nós formos comparar com os números que tem em 2014, das 3 maiores empresas do Vale do Silício, todas as empresas digitais, né? Nós vamos ter uma capitalização combinada, veja bem, de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares, contra 36 milhões de dólares naquelas 3 empresas de Detroit em 1990. Olha que diferença brutal de capitalização combinada. O faturamento, a receita das empresas do Vale do Silício, dessas 3 maiores empresas do Vale do Silício, são 247 bilhões de dólares em 2014, contra 250 bilhões de dólares das empresas de Detroit em 1990. Vejo que aí eles estão iguais, empataram, né, no faturamento e na receita. Mas a capitalização é muitas vezes maior e o número de empregados. O número de empregados hoje no Vale do Silício, das 3 maiores empresas, em 2014, eram de 137 mil empregados. 10% da de Detroit em 1990, com 1.200.000 milhões de empregados. Para onde foram esses empregos? Certamente votaram no Trump em 2016 nos Estados Unidos. Possivelmente, talvez, não quero falar certamente, ele acenou fortemente a campanha eleitoral em favor da volta ao passado das fábricas americanas localizadas no exterior. E os trabalhadores votaram maciçamente nessa esperança. Ele dizia lá, América em primeiro lugar. Antes as fábricas iam aonde existia mão de obra barata. Detroit hoje é uma cidade em decadência como o Rio de Janeiro. Veja só que circunstância, em tão pouco tempo se transforma uma cidade em decadência. O valor de mercado da Apple em 2020 era de 2 trilhões de dólares, maior do que o PIB brasileiro em 2020. Veja só que interessante, uma empresa, e o Brasil é uma das maiores economias do mundo, uma empresa sozinha tem realmente um valor de mercado maior do que o PIB brasileiro. E nós éramos, né, em 2020, a 9ª economia do mundo. Hoje estamos na 12ª e estamos caminhando para ficar pior, né? Estamos numa marcha de insensatez em direção à decadência e estagnação.
Não há dúvida. Eis o que nos espera o futuro das organizações. O que pode ser previsível e a fecundidade do inesperado na economia 4.0 é capaz de surpreender o mais competente analista, se pode criar uma unidade de riqueza com muito menos gente. É o Uber, o Airbnb, o Alibaba, a Amazon, etc. Estão chegando os veículos autônomos, sem condutores, de carros, donos, táxis, caminhões, aviões. Para onde vão esses motoristas? Para quantos vão os milhões de motoristas no Brasil, os milhões de motoristas de ônibus, de caminhão e ônibus que estão nos Estados Unidos e em todos os demais países? É a cada vez mais a inevitabilidade da necessidade da renda mínima, que é preciso aí, de novo, desconstruir alguns conceitos sobre isso. Vocês imaginam que Nixon, um conservador, até reacionário, perdeu no Congresso, quando era presidente americano, e antes de ser praticamente empichado, a aprovação de renda mínima no início da década de 70. Imagina se ele tivesse aprovado nos Estados Unidos. As circunstâncias de vida nos Estados Unidos hoje, 2020, 50 anos depois, seriam muito melhores. O Nixon, esse cara que todo mundo sabe que a propaganda, que o Kennedy ganhou dele botando outdoor, dizendo assim, você compraria um carro desse sujeito? O cara não compraria o carro do Nixon, né? Então, a renda mínima também aqui é interessante. Ela nasceu da proposta do senador Suplicy, não. O senador Suplicy foi o grande arauto disso, não há dúvida. Mas ela nasceu com Cristóvão Buarque e com o prefeito de Campinas, que geraram a Bolsa Escola, que depois virou programa do governo federal no Fernando Henrique, e a substituição da Bolsa Escola no programa Fome Zero no governo Lula, transformou, ele tem o grande mérito que ampliou bastante o sucesso da Bolsa Família, que hoje é um programa de Estado, e que precisa ser ampliado diante da precarização do trabalho, porque senão nós vamos ter cada vez mais problema. Por outro lado, com o 5G está determinantemente presente a impressão em 3D e em 4D, os bens manufaturados, não mais em massa, mas impressos sob medida, a robótica avançada, em que as relações entre os humanos e as máquinas serão cada vez mais presentes. O celular é a nossa nova prótese, o smartphone é a nossa nova prótese existencial do ser humano. A aprendizagem da máquina, novas máquinas, profissões que vão desaparecer, que serão automatizáveis, como operadores de marketing, que os robôs vão fazer isso cada vez mais, responsáveis por cálculos fiscais, a contabilidade clássica, os árbitros juízes de futebol, apesar que o VAR aqui no Brasil está dando muito errado, né? Corretores de imóveis, cada vez mais. A mão de obra agrícola, que era sempre altamente intensivista de mão de obra, e hoje é de alta tecnologia, né? Para onde se deslocarão as fábricas se os salários deixam de ser importantes? Estão sendo substituídos pelos robôs? Essas são condições que vocês trabalharão nas organizações do futuro. Os salários deixam de ser fator de competitividade para a localização das empresas. E os professores lhes dizem, alunos, com muita razão, com toda a razão, é preciso aprender a aprender, os professores dizem. Eles dizem mais, é preciso aprender a desaprender. E eles têm toda a razão. Mas eu lhe digo também, complementando aqueles que não dizem, que é preciso aprender a pensar, porque senão você vira apêndice da máquina ou da técnica. Está sempre desaprendendo uma técnica para aprender uma outra técnica da nova máquina ou da nova ferramenta. Você vai ter uma formação estritamente tecnicista que vai ficando obsoleto cada vez mais. O que funciona está obsoleto. Quem aprende a pensar, aprende a desaprender e aprende a aprender. Portanto, a técnica e a ferramenta logo se obsoletizam. Você precisa aprender a pensar para se antecipar isso. A economia 4.0 realmente determina novos contratos, como eu disse, de trabalho, novas regulamentações, exige uma nova relação de negociação, a insegurança jurídica que leva à incerteza nas relações no mundo dos negócios. E se nós não conseguirmos mudar isso, iremos para o aumento da fragmentação na sociedade, para o isolamento e a exclusão, ao aumento das desigualdades, a devastação ainda maior da precarização do trabalho e do trabalhador. No futuro próximo, as organizações, assim como
já não há hoje, não haverá gente suficiente a curto e médio prazo no Brasil para as novas profissões que estão sendo criadas. O filme da Quarta Revolução Industrial, nesta primeira fase de transição, não repete os filmes históricos da primeira, da segunda e da terceira revoluções industriais, em que a criação de empregos substituíam os empregos que morriam. Acabam muito mais empregos hoje do que se criam. E os que se criam são cada vez mais exigentes de maior qualificação, exigem maior profissionalização com autoeducação. Vivemos na sociedade do conhecimento. As tecnologias high-tech aplicadas à gestão dos smartphones cada vez são mais fortes. As próprias instituições de ensino vão ter cada vez mais que utilizar esse smartphone como ferramenta de ensino, antes, porque cada vez mais os professores se irritam, porque o aluno, ao invés de estar prestando atenção na aula, está mexendo no seu laptop, no seu celular, smartphone o tempo todo. Gente, a gente só tem 55% das patentes, e o Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo. Só 0,55% das patentes no mundo. Nós não temos nenhum prêmio Nobel. Não adianta falar com os cucarachos, não, porque esses cucarachos todos têm prêmios Nobel. Nós não temos nenhum. É inacreditável. O Brasil grande, mas a gente chegamos à sexta economia, mas e aí? O servilismo científico tecnológico e a nossa dependência em função disso nos torna uma subnação. Quer dizer, é preciso usar claramente os casos de sucesso como o SUS e do agronegócio como alavanca, como uma gazua para abrir, para ingressar na economia 4.0. Se a gente tivesse tratado e tratar com excelência, com tecnologia, com recurso, o SUS e o agronegócio, e em todas as questões, a biodiversidade, etc., nós vamos explodir como país. Se nós temos 30 fábricas para fazer vacinas para animais, como é que nós não fazemos nenhuma vacina para a Covid-19? Por quê? Por falta de apoio, ao contrário dos países do BRICS, que a Rússia, que a Índia e a China estão fazendo vacina, mas nós não, nós estamos vendo a banda passar. Desde 1970, o Brasil é uma das maiores economias. O milagre brasileiro se deu no século XX. Nós ficamos completamente fora da primeira Revolução Industrial. Em 1808, os Estados Unidos e o Brasil eram do mesmo tamanho, praticamente. No final do século XIX, quer dizer, 1899, os Estados Unidos era muitas vezes maior que o Brasil e a nossa renda per capita praticamente não tinha crescido. É inacreditável, nós estamos fora. Estamos ficando fora de novo da economia 4.0 nesse momento. O crescimento do Brasil se deu no século XX, particularmente a partir da década de 30 até 1975, em que o Brasil foi, junto com o Japão, os dois países que mais cresceram no mundo. Era o milagre brasileiro e o milagre japonês. A partir de 75, com a crise do petróleo de 73 e 74, nós praticamente não crescemos mais até hoje. 45 anos sem crescer, 46 anos sem crescer. Nós crescemos um pouquinho com o Plano Real no governo Fernando Henrique e um pouquinho também no primeiro governo Lula também. Foram os dois momentos de crescimento mais sustentáveis. O resto é que estamos crescendo que nem rabo de cavalo, né? A desindustrialização no Brasil, né? O Brasil está se tornando subdesenvolvido à sua própria custa. Nós tínhamos, em 1980, a indústria era 25% do nosso PIB. Hoje é 11% em 2020. Veja que nós perdemos 14 pontos em termos de participação da indústria, portanto, a sociedade brasileira está se desindustrializando. Se a gente tivesse usado o SUS para realmente enfativar todas as necessidades que o SUS tem em fábricas brasileiras, a gente estaríamos exportadores, não como fizemos na pandemia, que não tínhamos máscaras e que tivemos importado da China, além de todo o resto, né? Toda a trapezoga toda, mas, em verdade, até máscara a gente teve que importar. A batalha pela inclusão na quarta revolução industrial está em curto, mas o Brasil está fora dela, 100% fora. Só 2% das nossas empresas estão apenas com uma participação modesta na economia 4.0. Acho que uma das empresas que está caminhando para isso, precisa se dizer, aí de Teresópolis, como é que ela se chama? Ele me deu uma falha do nome do que é o CV, né? Como é que ela chama?
que é do Linaldo, que é uma das empresas que tá caminhando bem. Alterdata. Alterdata, exatamente. É uma das poucas empresas que inclui esses 2%, e acho que Teresópolis tem que se orgulhar disso, porque é importante uma cidade como Teresópolis ter uma empresa que está caminhando dentro dos padrões da economia 4.0, com muito poucas outras no Brasil, nos grandes centros brasileiros. Né? Nós estamos completamente fora do 5G, exatamente igual à burrice que o regime militar fazia na ditadura de 64, quando ficava discutindo. A gente tem que criar os nossos próprios computadores próprios, temos que ter as nossas próprias cobras. E aí a gente ficou atrasado. Hoje a gente está discutindo, esse 5G é chinês ou americano, ou é finlandês, e a gente não tem o 5G. Quem dominar os 3 campos da inteligência artificial, o 5G e a computação quântica, terá enorme vantagem competitiva, tanto militar quanto econômica, na mundialização da economia e na globalização. Um bom exemplo disso é a obsolescência acadêmica, que ignora, em geral, a fusão do mundo físico, do mundo biológico e digital. Essa velocidade com que a humanidade descobriu as vacinas para tratar, para obstaculizar a eclosão do vírus, em tão pouco tempo, em meses, foi exatamente o que fizeram a fusão do mundo físico, biológico e digital. Se a universidade não entender isso, ela está atrasada, ela continua ainda Departamento de Ciências Físicas, Departamento de Ciências Exatas, né? Departamento de Ciência Biológica e Departamento de Ciências Sociais. O que funciona é obsoleto. E na nossa academia também não escapa isso. Vejam bem, a infraestrutura digital ela é fundamental para o país. No século XX, a principal tarefa de construir um país era desenvolver a sua infraestrutura física, quer dizer, suas estradas, suas comunicações, seus pontos de relacionamento, seus telefones, etc. Para um país ser avançado no século XXI, o que precisa se desenvolver são os serviços digitais. Quer dizer, a Alemanha e os Estados Unidos, por exemplo, são países desenvolvidos por disporem de excelente infraestrutura física, mas a gente precisa reconhecer que eles deixam muito a desejar na infraestrutura digital, tá certo? Decididamente. O Brasil pode acelerar seu processo de desenvolvimento se investir na infraestrutura física, que nós não temos, evidentemente, mas simultaneamente focar como preferencial e como prioritário, tanto na área pública como privada, nos serviços digitais. Isso é que o país precisa fazer e isso é que marca o avanço da sociedade moderna. O grande equívoco, efetivamente, o grande equívoco que se coloca nessa questão, a grande questão que se coloca hoje no mundo é o seguinte: é os Estados Unidos ou a China que nós vamos enfrentar no futuro das organizações nos próximos anos? Quem será o protagonista do século XXI? No século XX, foram os Estados Unidos. A Alemanha e os Estados Unidos cresceram, mas a Alemanha se enredou em tantas questões complexas, como guerras, etc., e acabou ficando para trás. Os Estados Unidos foi o grande protagonista no século XX. Quem será agora o grande protagonista no século XXI? Esse embate terá repercussões decisivas no futuro das organizações ao longo do século em que vocês vão viver. Com a expectativa de vida cada vez maior, que é da economia 4.0. Vocês viverão essa nova realidade. O que aconteceu? Tudo começou quando o Henry Kissinger, e depois levou também o presidente Nixon, em 1971, para visitar o primeiro-ministro Zhou Enlai e o presidente chinês, que era Mao Tse-tung. O clima, e veja bem, neste momento, em 71, a China passava fome. Daí até porque o hábito de se comer animais silvestres de todo jeito, morcego, etc., aí a questão da Covid que se fala, exatamente pela fome. Não tinha fome, com fome comia-se tudo. O grande equívoco dos Estados Unidos foi a incapacidade de conceber uma estratégia adequada para lidar com a ascensão da China. Nem sequer conseguiram imaginar que não seriam mais o número 1, o líder mundial do século XXI. Cometeram o mesmo erro da Inglaterra.
na passagem do século XIX para o século XX, quando a Inglaterra achava que era tal de narizinho em pé, e a Alemanha e os Estados Unidos passaram de passagem e transformaram a Inglaterra numa nação não mais protagonista, ou pelo menos principal protagonista da cena mundial. Quer dizer, a nova Rota da Seda, né, ela reedita agora a velha Rota da Seda, de Marco Polo, no século XIII. O Shakespeare trata bem isso no Mercador de Veneza. O papel, a pólvora, os fogos, os instrumentos de navegação, o macarrão, que todo mundo pensa que é italiano, mas é chinês, os fogos de artifício, tudo isso é da época do esplendor da China, que dominou o Oriente por muitos anos como um grande império. A nova Rota da Seda, do século XX e XXI, hoje fazem os melhores celulares do mundo e tem tecnologia 5G mais avançada, por exemplo, da própria Huawei. A nova Rota da Seda da China, moderna, inclui hoje 60% da população mundial e mais de 30% da economia internacional. Pagar em dinheiro, né, com troco na China é praticamente impossível hoje. Tudo é digital. As transações digitais... Vejam bem, em 71 estava passando fome. As transações digitais são feitas até nos quiosques e nas bancas de camelôs. O mundo ocidental assiste hoje surpreso e receoso ao renascimento da civilização milenar chinesa. Os eleitores de Trump e os eleitores de Biden contra a China se unem intensamente. A gente está vendo já, nesses primeiros meses de governo Biden, que se reedita a mesma questão em relação à China. E aí, eles estão exatamente parecidos com os ingleses, quando os americanos e os alemães começaram a aparecer no começo do século XX. O sucesso é doce. Os Estados Unidos relaxaram na crítica. O Francis Fukuyama dizia que era o fim da história, a queda do Muro de Berlim, e o capitalismo democrático americano e europeu agora se defronta com o capitalismo chinês. Eis aí o novo desafio da história que não acabou. Quem preponderará, né, e que influências terão a teoria e a prática nas organizações, nos livros que nós lemos, até agora todos concebidos para um capitalismo do primeira revolução, da segunda e da terceira revolução, e agora da quarta, absolutamente centrado no mundo ocidental, quando cada vez mais nós vamos ter que conhecer as realidades organizacionais e econômicas do mundo oriental. Os Estados Unidos ficaram no piloto automático, como número 1, como líder mundial, e não compreenderam a mudança da realidade em processo. Há uma frase bastante interessante do Deng Xiaoping, do Deng Xiaoping, que foi o camarada que deu, a partir de 76, a grande arrancada do processo de desenvolvimento chinês, que ele dizia assim, era uma frase que se fazia piada com isso na China, ele dizia assim, vira à direita, mas bota a seta para a esquerda. Tá certo? Vira à direita, mas bota a seta para a esquerda. E fica a gente ainda... E Nixon e Kissinger achavam em seus sucessores todos também que a abertura econômica da China levaria inelutavelmente à abertura política, o que levaria à democracia e ao enorme mercado cativo para os produtos americanos. Exatamente o contrário que está acontecendo, a invasão dos produtos chineses em todo o mundo. A China é hoje uma ditadura política e uma economia livre e estatal de mercado. Isso é uma contradição absolutamente louca. Ver que a história não acabou. Né? Veja bem, é uma ditadura política e uma economia livre e estatal. Claro que não é mais um país comunista, é uma ditadura de um partido único. Né? Com uma nomenclatura, quer dizer, com uma burocracia bastante forte, incrustada na gestão do governo e dos estados, e no controle da economia. Mas, ao mesmo tempo, né, é preciso que a gente pense que a China, economicamente, é bem mais aberta do que a economia brasileira. Você faz um negócio como estrangeiro na China, mais fácil que faz no Brasil. Essa é uma questão muito complicada, e a questão de exportação, etc., que é uma atrapalhada de fechamento, a economia brasileira é mais fechada. Né? Saem da China, meus amigos, e para você que trabalha em turismo, ou que pretende trabalhar em turismo, 134 milhões de chineses todos os anos.
antes da pandemia, isso vai voltar até mais depois, imagino. Né? Isso é um enorme mercado receptivo. Se a gente trouxesse 1% desses 134 milhões, a gente estaria aí com uma quantidade enorme de turismo para aumentar os 6 milhões de turistas que vêm aqui para o Brasil. Mas a gente insiste nos mesmos. Não que não devamos insistir, mas é preciso buscar um novo mercado. Eis o mercado chinês. 134 milhões de turistas saem da China. Né? É uma sociedade de mercado, como disse, pretensamente comunista. Um paradoxo, um absurdo, ou um fake news que faria Marx se escandalizar. Isso serve para discurso político aqui na cena da política nacional, para enganar trouxas. Né? A China tem 300, dizer que aquilo é comunista. Pô, comunista pode ser lá o cara da Coreia do Norte, que é com todo aquele atraso. Né? A China tem 3 mil anos de história, com população 4 vezes maior do que a americana. E não se subordinaria, portanto, aos Estados Unidos com menos de 300 anos de história. Esse foi o erro do Nixon e do Kissinger, depois dos seus sucessores, a avaliarem a China como se ela fosse a União Soviética, que se desborroou completamente a partir de, como diz o Manuel de Castelo, no seu livro Sociedades em Rede, em que a sociedade, depois de ter mandado o Sputnik, né, para os céus, os russos se esborroaram completamente porque perderam a capacidade de atualização na tecnologia. Ao contrário, a China hoje é um líder em tecnologia no mundo, junto com os Estados Unidos. Portanto, o que nós estamos vendo em verdade, né, que em 10 anos, gente, a China é uma ditadura, de 1976 até 2021, a China é uma ditadura política e um capitalismo liberal estatal, num Estado totalitário. Mas tem, por exemplo, o IPO do Alibaba na Bolsa de Nova York. E a tão falada TikTok que o Kissinger, que o Trump queria acabar, mesmo com as implicâncias do Trump, ela é mais valiosa para comprar na Bolsa de Nova York do que o Google e a Apple. Os brasileiros nem estão atentos a isso. Como é que ela vale mais do que o Google e a Apple na Bolsa? E ele não vendeu. Eles tinham que juntar as duas para comprar e não compraram. Né? Em 10 anos, a China instalou 29 mil quilômetros de trem-bala com tecnologia própria. Isto corresponde, minha gente, a 18 vezes o que tem a França, que é conhecida pelo trem-bala, e 200 vezes trem-bala o que tem os Estados Unidos. Entre 2007 e 2012, a China consumiu mais arte do que os Estados Unidos em todo o século XX. Estou querendo dizer isso para vocês, porque como se tem muita questão em relação à China, talvez nem todos conheçam as condições objetivas em que esse país se coloca para ser, dentro desta década, a primeira economia do mundo. Não quer dizer que vai ter condições ideais de igualdade social, vai ter desigualdade, mas ela vai ser a primeira economia nesta década ainda, ultrapassando os Estados Unidos pelo jeito que vai. A cidade de Pequim tem mais milionários do que a cidade de Nova York. Como é que esse país é comunista? Em que a propriedade dos meios de produção tem mais milionários lá que os caras que estão em Pequim do que em Nova York. Xi Jinping, o atual primeiro-ministro chinês, né, ele fala agora do sonho chinês no lugar do sonho americano. 1 bilhão de internautas e 1 bilhão e 400 milhões de smartphones. A China encara qualquer Vale do Silício se quiser fazer alguma barragem em termos de suas possibilidades de comunicação digital. Os grandes empreendedores do Vale do Silício precisam estar atentos a isso. A chinesa Tencent vale mais do que o Facebook no mercado. O Weibo, o Twitter chinês, também. O SenseTime, que está à frente do Google e do Facebook. O Baidu ultrapassou a americana GPS. O Single Day chinês é maior do que o Black Friday americano. O livro vermelho da Revolução Cultural de Mao Tse-tung deu lugar agora aos aplicativos vermelhos de Xi Jinping, o atual dirigente chinês. Como é que se colocam no Brasil as teorias de organização e como é que vão se colocar para você, colega, que vai viver muitos anos, né? Se Deus quiser, vai chegar até o século 22, 2000 é isso? Não, é exatamente isso. Já fazemos 20, quem viver mais 80 anos ultrapassa o século, dá a virada do século de novo. Vai ter pessoas que estão nos ouvindo aqui que vão passar o século 2 vezes. Verdade é. Não é, Júlio? Eu estou na geração X, quase que acompanhei a Millennials, mas ainda
Talvez chegue lá, porque os recursos serão cada vez melhores, né? As novas teorias de organização terão que surgir a partir dessa nova realidade, que é uma descontinuidade, uma disruptiva nos últimos séculos, porque ela vem desde a primeira Revolução Industrial, o processo capital, sociedade de mercado, formulando a teoria que nós estudamos, que elas vão ter que ser adaptadas, revistas ou reconcebidas. Estará em risco a democracia no mundo ocidental? Essa é uma questão que preocupa a todos, né? Que repercussão teremos nesta radical mudança de cenários no futuro das organizações? Como deveremos nos adaptar a essas mudanças em curso? Apesar de um exército, né, poderosíssimo, é preciso que se diga isso, em todos os níveis, não é à toa que eles botaram agora, né, um drone, um bichinho lá andando em Marte. Né? Não é brincadeira isso, não. Tem que ter tecnologia para fazer isso e dinheiro. Não é verdade? A China não entra em guerra há 40 anos, ao contrário dos Estados Unidos, que vivem em guerra. A gente fala muito da China, mas onde que ela entrou em guerra de combate? Né? O conceito de potência benevolente, generosa, meus queridos, é um equívoco. Toda grande potência defende os seus interesses, quer ser hegemônica. Veja o que ocorre agora, né, com a caça à vacina, de zero da solidariedade e de generosidade das direções dos países. Eu me lembro que no começo da pandemia, o ano passado, muita gente vai aumentar a solidariedade, a generosidade. O que a gente está vendo é exatamente o contrário. As potências não têm nenhum respeito pelos outros, cuidam só de si. E aí inclui todas as grandes potências do mundo ocidental e do mundo oriental também. Um país, portanto, não tem amigos, tem interesses. Aliás, as grandes organizações monopolistas ou oligopolistas também representam isso. Elas se constituem cartel, mas uma quer comer a outra e quer ficar dona da outra sempre. A China vai se tornar um desafio para o mundo quanto maior for e quanto mais forte ser. Possivelmente, né, o desafio é trabalhar firme para tornar o mundo seguro, a autocracia política e o capitalismo liberal. Fica a indagação e o desafio para você, estudante, que hoje é estudante, amanhã vai ser acadêmico, professor, dentro da organização, um operador de gestão nas organizações, e para refletir sobre a realidade das empresas, fica a indagação: como fazer esse conceito de um capitalismo liberal estatal de mercado, que é um paradoxo em si mesmo, uma contradição lógica, uma situação que contradiz o conceito de capitalismo utilizado até agora. Que repercussões tais conceitos vai gerar na teoria das organizações? Este é o futuro das organizações que deverão ser organizações que deverão ser concebidas para operar sobre o viés do mundo ocidental, mas cada vez mais também sobre o viés da influência do mundo oriental. E aí a diferença entre a China ditatorial, a Índia democrática, que está conosco no BRICS, é uma sociedade democrática há décadas, e o Brasil tupiniquim. A Índia, minha gente, e já estou indo para o encerramento, viu, professor? A Índia, ainda não chegamos numa hora, não, está chegando ainda uma hora. Fique à vontade. Tá bom? A Índia é uma sociedade aberta, com mente fechada. Veja o que está acontecendo, todo mundo diz, não vai acontecer nada com a Índia, né? Espero que eles consigam conter o Covid, mas eles estão indo muito mal também já agora, como o Brasil está, né? Já a China é uma sociedade fechada, com mente aberta. E o Brasil, em relação à Índia e à China? O Brasil é uma sociedade aberta, democrática, não há dúvida, com uma economia fechada, mais fechada do que a chinesa e, portanto, muitíssimo mais fechada do que a economia da Índia. Uma sociedade com economia fechada, hermética e com uma mentalidade mais do que fechada, uma mentalidade obsoleta e reacionária. Olha, imagine, o Brasil é muito grande, todos vão querer vender vacina para nós. Nós somos um mercado muito influente. E aí estamos vendo a banda passar, né? O jeitinho mascara o nosso obscurantismo, o nosso provincianismo, né? O nosso eba-eba, oba-oba, né? Vejam que coisa interessante, né? O Brasil precisa regenerar, portanto, a sua vitalidade espiritual, sair do conceito do país do coitadinho, ou que somos os maiores do mundo, é sempre isso. País do coitadinho, eu sou o maior do mundo. Tudo o Brasil é o maior do mundo, até para perder para a Alemanha de 7-1, né? A gente não pode esquecer isso, não pode esquecer. Né? De uma cultura do dano que se recebe, do jeitinho, do sabe quem está falando, e é preciso ajustar-se ao espírito do novo tempo.
não pode mais continuar como um país do futuro, olhando sempre para o passado, pelo retrovisor. A nossa Constituição Federal tem 247 artigos e já sofreu em 30 anos, ou ela é nova, mas tem 30 anos, ela já sofreu mais de 130 emendas. Quantas emendas sofreram as constituições dos países mais firmes, mais avançados? Portanto, é preciso cultivar aliados, parar de insultar a China, se aproximar dela sem abandonar os Estados Unidos e todas as demais parcerias com a Europa, com os países da Ásia, do Mercosul, a Argentina, a África, os países do BRICS. A gente precisa ter uma visão mais complexa do interesse nacional e se relacionar com todos, porque um país não tem amigos, um país tem interesses, né? Superar a cegueira, portanto, da arrogância, da distração e da paixão com que o brasileiro se vê hoje, que perpassa o mundo das organizações. É a mesma coisa de muito, eu vejo hoje nessa pandemia, o professor Júlio, o foco na redução de custo, tem que reduzir custos. E as pessoas não conseguem entender, né, que ao reduzir custos, você está muitas vezes jogando os ovos da galinha dos ovos de ouro para fora. Reduzir custos sempre tem que olhar a receita. É a receita que gera a dinâmica do crescimento e não reduzir custos. Tem que mandar embora, tem que fazer isso, tem que reduzir os custos. Não, você tem que gerar receita em função. Reduzir custo, minha gente, é igual cortar unha. Você está sempre tendo que cortar custos. Mas se você cortar demais, você corta o dedo, infecciona o dedo e deixa de andar. Ou perde os dedos e deixa de poder ter. Vai ter que amputar os dedos nas mãos. Cortar unha tem que fazer sempre, cortar custo tem que fazer sempre. Mas você não pode cortar demais, porque senão você leva à inviabilidade da organização. Ela morre de completa aneroxia. Entendeu, professor? Então, é preciso que a gente vive. E aí, concluindo, eu vou dizer, olha, minha gente, as organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. Lógicas são os computadores, as pessoas são psicológicas. As pessoas não reagem ao mundo objetivo, mas ao mundo das suas percepções. O comportamento é fonte, a percepção é fonte limite do comportamento humano. Não adianta, colega estudante, ter o melhor projeto ou a melhor ideia se você não tiver empatia para compreender, para o outro compreender o que você está querendo dizer, se você não conseguir cooptá-lo, quer dizer, trazê-lo para si, se você não conseguir comprometê-lo com a sua ideia. As pessoas não valem pelo que sabem, mas pelo que fazem com o que sabem, né? O homem é racional ou é racionalizador? Irracional não tem nada. Racional é o computador, ele é muito racionalizador. Ele usa a sua racionalidade para justificar algumas maldades e comportamentos inadequados que ele está racionalizando para justificar, muitas vezes, uma essência ruim e má, né? Não são as razões apenas que dominam as organizações. As pessoas, como disse, não são lógicas, são como os computadores, as pessoas são psicológicas. O que domina as organizações são as paixões, e são as paixões que determinam muito das razões gerenciais. As razões também, mas a gente não pode abandonar essa questão das paixões. A administração é um ramo de aplicação das ciências sociais. Portanto, além da matemática, da estatística, das ciências exatas, você tem que coligar a antropologia, a ciência política, a sociologia, ao conceito de cultura. Como superpor as high-techs à cultura. O clima organizacional, como humanizar as organizações, superar os preconceitos e as discriminações, como construir um clima de participação e de contribuição. E não é dando chicotada nas pessoas como feitor que você vai deixar que você vai construir um clima humanizado e de participação. Você vai cada vez mais afastar as pessoas, fazê-las com que elas percam motivação, estímulo e incentivo. Por outro lado, o físico, o digital e o social, o mundo dos algoritmos, dentro das ciências sociais do administrador, a gente precisa compreender o que acontece muitas vezes. Hoje, os computadores, a internet, manda determinadas fotos para um garoto, por exemplo, de 15 anos, e manda um retrato pelado e de um homem pelado e vê para onde que o olhar dele se fixa mais. Se começar a se fixar muito no homem,
a tecnologia já sabe que aquele cara que aquele menino tem uma tendência homossexual, nada de mal, não estou criticando, mas ela passa a trabalhar aquele menino como uma tribo, e aí para fazer a cabeça e para obter resultados. Isso, as organizações estão falando assim. O marketing digital é exatamente isso. O marketing político também. Quer dizer, você tem países e que venceram exatamente com isso. Isso se repete na política em todos os campos da sociedade. Esse é o mundo que vocês vão viver cada vez mais. Não há resposta certa em administração também. Seria fácil, juntava os professores da Unopar e aí problema A, solução A linha, problema X, solução X linha, botava num programa de computador, o computador dirigiria a empresa. Quando a empresa quebrasse, demitia o computador, não precisava demitir as pessoas. A crise do coronavírus está nos mostrando a força da diferença entre doentes e doenças. Como é que nessa doença as pessoas reagem tão diferenciadamente? E isso, para você, administrador, é muito importante. As doenças que a gente fica olhando que vai se repetir, não se repete. Cada organização é um doente nas suas dificuldades, naquelas específicas doenças que ela tem, nas suas dificuldades. A gente vai ter que ter soluções em função das reações que cada pessoa tem, exatamente como o coronavírus. Portanto, não tem dica certa do professor, a não ser aquela dica que você perceba, ele pode dizer, sugerir a você, mas ele não está vivendo aquela realidade, ele não tem a solução. A solução você vai ter que descobrir com a doença que você está identificando, como é que ela reage naquele doente que é a organização que você está atuando. Portanto, nada mais prático do que uma boa teoria. Vou repetir bem, porque eu sei que o aluno gosta de dizer, eu só gosto de prática. Você deve gostar de teoria, porque toda teoria ela advém da prática. Não fica com essa história, não, porque a teoria ela é formada a partir da análise e da reflexão sobre a prática. O paradoxo brasileiro, que é o país da manutenção do status quo, por mais que se fale da necessidade de mudar. Eu sempre, nesse momento, eu lembro do Jorge Amado, com Gabriela Cravo e Camela, que ele dizia assim, eu nasci assim, né? E lembro sempre da Sônia Braga, certamente, na televisão, na novela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, eu sou Gabriela. Quer dizer, a desnecessidade de mudar. Vocês vão encontrar muito dadores de ideia. O cara tem uma capacidade enorme de dizer o que você deve fazer, contanto que ele não tenha que fazer nada. Ou você vai encontrar também os fazedores de medo. Vou demitir tanto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E acha que, através da feitura do medo, ele vai conseguir resultados. E você vai encontrar também os vendedores de ilusão. Que tudo maravilha, tudo uma coisa, vamos fazer isso. E acaba não fazendo nada. Faz reuniões para dizer das coisas maravilhosas que vai fazer, acaba a gestão e não consegue fazer nada. Portanto, dadores de ideia, fazedores de medo, e vendedores de ilusão são personagens protagonistas no mundo das organizações, porque a natureza humana ela é universal, ela é permanente e universal. Isso ela não tem mudado, né? É preciso você desvincular também competência técnica e competência administrativa. E o professor começou citando uma frase fantástica de Henri Fayol, que você, estudante, ainda não leu o livro, Administração Geral e Industrial, mas que precisa ler. Tem mais de 100 anos, portanto, vejam só que interessante. O Fayol disse, e o professor nos lembrava isso, à medida que se sobe na escala hierárquica, aumenta a necessidade da competência administrativa, conceitual, de gestão. À medida que se desce da escala hierárquica, aumenta a necessidade da competência do especialista, a competência técnica. Portanto, quando você for subindo na escala hierárquica, é preciso tirar o chapéu de técnico para ir botando o chapéu de administrador. Se você não fizer isso, a promoção que você vai ter pode ser o seu beijo da morte. Se você repetir no cargo de cima exatamente o que você fazia no cargo de baixo, você certamente vai ser um mau gestor, você certamente não vai ter bons resultados. O técnico puro, gente, é mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável, porque é um alienado com o poder. Nós, administradores, muitas vezes, porque não atendemos esse velho conceito de Fayol, que é super novo, é super atual, de que à medida que se sobe na escala aumenta a necessidade conceitual, portanto, de pensar, de gerir, né? Nós acabamos tendo uma incapacidade treinada para fazer, quer dizer, uma incapacidade treinada para derivar satisfação psicológica do que é feito pelos outros.
Nós temos a satisfação de meter a mão na massa, que só nós podemos fazer o trabalho melhor. Isso é típico do especialista, do técnico. Como especialista, você vai ter que fazer isso. Como gestor, você que vai ter que derivar satisfação psicológica da incerteza, da ambiguidade, de entender que um seu subordinado é capaz de fazer melhor do que você o trabalho que ele está fazendo. Você precisa compreender e orientá-lo a fazer um trabalho em que ele é mais competente. E você ter a satisfação dessa incerteza e o prazer de ver o seu subordinado fazer melhor do que você faz. Porque, senão, eu lembro agora uma sátira organizacional, que é o princípio de Peter, que dizia assim: as pessoas tendem a crescer no mundo das organizações até atingirem o seu nível máximo de incompetência. Quer dizer, corolário dessa lei. Quer dizer, a partir de certo momento, todos os altos cargos de direção são ocupados por pessoas incompetentes. É verdade. Mas aí você dirá, mas por que as organizações muitas progridem? Ah, sim, por aquelas pessoas que ainda não atingiram o nível de incompetência, mas que vão atingir. É uma sátira organizacional, mas muito bem colocada, que a gente precisa pensar. Nenhuma ferramenta técnica que você hoje se apaixona tem a capacidade ou a competência de tratar de todos os assuntos ou de qualquer problema. Não existe chave mestra. Portanto, para de dica. Você tem que pensar a sua realidade. Você tem que ter a teoria, tem que ter as informações, as dicas, mas o que é mais adequado para a sua empresa. A técnica de hoje já está obsoleta, porque o que funciona está obsoleto, ela vai ser superada. Portanto, é superar. Cada vez mais que você sobe na escala hierárquica, aumenta a capacidade generalista e diminui a capacidade especialista. Mas também, como especialista, você precisa ser generalista. O que é o generalista? O cara que sabe cada vez menos e menos e menos, de mais e mais e mais. Não, esse é o especialista. Desculpa, o generalista é o cara que sabe menos e menos e menos, de mais e mais e mais, ao ponto que um dia ele sabe nada sobre tudo. Ah, sim, então o especialista é o cara que sabe cada vez mais, mais e mais, de menos e menos e menos, ao ponto que um dia ele sabe tudo sobre nada. Não, não é isso. Generalista é o especialista, é você que está num cargo de recursos humanos ou de finanças e que você precisa conectar a sua área, a sua ilha de recursos humanos ou de finanças com as demais ilhas da organização, buscar os pontos de convergência. Sempre existem pontos de encontro, pontos de relacionamento, pontos de interação. Pode haver muita divergência, e no processo político também. Quer dizer, a incapacidade brasileira é exatamente essa hoje, que não consegue conviver com as divergências, buscando convergências que nos levem para a frente, né? Respeitados as posições de cada um. Né? A gente fica brigando aí que nem um louco e estamos cada vez caminhando para um processo de estagnação há muitos anos. Portanto, o generalista é um especialista que transcende os limites de sua especialização e que é capaz de correlacionar a sua área profissional às demais áreas da organização, como especialista. Ele é um generalista. Generalista é isso. Portanto, a visão diagnóstica, a visão de que não há solução certa a não ser aquela mais ajustada à organização em que você está atuando, a equipe, a interequipe, é que precisa ser feito. Essa capacidade diagnóstica é que faz do bom médico ser um grande médico. Senão ele fica só receitando qualquer coisa que você fala, ele vai te atender no consultório, você vai falando, ele nem te olha, está digitando no computador, imprime, faz esse exame e passa os mesmos remédios sempre. Não. O bom médico é aquele, quando você entra, ele vê como você está andando. Quando ele aperta a sua mão, ele está sentindo a sua temperatura. Ele olha nos seus olhos, ele está sentindo e está te examinando, está te diagnosticando. O gestor também é assim, o bom gestor. Ele tem que desenvolver a capacidade diagnóstica em que cada cliente, cada organização é diferente da outra. E para encerrar, então, já que já estou com 1h15, já está demais, falei demais, hein, professor, desculpe. Eu vou lembrar, para mim, um dos maiores autores da língua portuguesa, que é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa dizia assim: navegar é preciso. Tem gente que pensa que isso aqui é do cancioneiro brasileiro, né? Não é não. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Diz Fernando Pessoa. E eu vou complementar. Ah, sim, administrar não é preciso. Eu falei, esse cara é maluco? Está falando aqui 1h15, falando sobre administração e diz que a administração não é preciso. E aí está a genialidade do Fernando Pessoa. O conceito da palavra preciso. Navegar é exato.
Você não tiver os instrumentos de navegação, você não chega onde você quer chegar, não atravessa o oceano. Viver não é exato. A fecundidade do inesperado vai te surpreender a todo momento. Administrar também não é exato. Você não pode colocar tudo no computador e a máquina resolver tudo. Pode colocar muita coisa para te ajudar a tomar a decisão. Portanto, navegar é preciso, viver não é preciso, administrar não é preciso, mas é necessária, ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, das nossas organizações, e um instrumento fantástico de realização e de satisfação humana. Como dizia Peter Drucker, né? Não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. Também não há organizações subdesenvolvidas, há organizações subadministradas. Muito obrigado, professor Josué, professor Júlio, desculpe, Josué foi de ontem, eu me troquei agora, mas é um grande amigo nosso, sei que é amigo seu também, Júlio. Fica a minha homenagem a você através do Josué. Mas, professor Júlio, transmita aos dirigentes da Unopar os meus agradecimentos em meu nome pessoal e da direção do Conselho que nós estamos representando honrosamente neste momento. Muito obrigado. Se houver alguma pergunta, estou inteiramente ao dispor. Wagner, te agradeço, né, por essa palestra enriquecedora. E você citou alguns pontos aí, né, muito importantes, né, essa questão do custo. A gente, às vezes, o gestor acaba mexendo na atividade fim da empresa, né, nessa ânsia de cortar custos, e também essa capacidade de diagnóstico, né? Eu sempre falo isso para os alunos, que é importante você ler outras obras, fugir um pouco do meio acadêmico, para que você enriqueça essa visão, né, para que você possa ter essa capacidade diagnóstica ampliada, para você tomar decisão, né, que a tomada de decisão ela é de suma importância para o administrador, né? E tem dois pontos que me chamaram a atenção. Falando na esfera pública, né? O senhor citou aí a esfera federal, estadual, e essas esferas eu noto que falta uma coordenação, né? Cada um quer jogar batata quente ali para o outro, né? Quer passar uma responsabilidade. E essa falta de coordenação, né, afeta aí as empresas, as indústrias. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso e um pouquinho também da parte, o senhor disse aí que as organizações não são lógicas, né? E são morais, porque a gente enfrenta aí algumas questões morais, religiosas, né, que influenciam aí a gestão de pessoas, as compras, né, esse relacionamento aí com clientes, fornecedores, né? Queria que o senhor explanasse um pouquinho disso para a gente. Toda vez que há uma crise, já se estabeleceu até como uma regra básica, né, o enfrentamento, as organizações devem estar preparadas para a crise sempre, e os países também. Em caso de incidência de alguma crise, as organizações têm que estar preparadas para como responder, como agir, como articular as suas diferentes áreas para a resolução e minimização da crise que vai acontecer. Um país é exatamente igual. Se nós olharmos bem, os países que se saíram bem foram aqueles países que têm gabinetes de crise, que têm uma gestão da crise, evidentemente envolvendo todos os grandes protagonistas da cena nacional. O Brasil tem fracassado rotundamente nisso. Se você olhar a nível do governo federal, por exemplo, quantos gabinetes de crise já foram estabelecidos e formalizados no governo? Até um general que agora hoje é o ministro da Defesa já era um chefe de um gabinete de crise. Nada aconteceu nesse gabinete de crise. Não temos realmente gabinete de crise, não tem gestão. A grande crise do coronavírus, ela, acima de tudo, é uma crise de gestão. Ela é uma crise de gestão nacional, de incompetência. O Brasil não é só subdesenvolvido, ele é subadministrado. E ele está mostrando isso nesse momento desta crise de forma muito clara. Quer dizer, não há dúvida disso. Se a gente olhar todas as sociedades que estão indo melhor nisso, elas tiveram comando, direção e gabinete de crise, que você tem que superpor e sobrepor as diferenças que você tem no interesse do inimigo comum, que no caso é a propagação cada maior dos vírus. E aí você está politizando o tempo todo isso, e aí eu não estou querendo dizer que seja A ou B, a dos dois lados, mas não há dúvida que o governo federal tem uma responsabilidade maior nisso, porque o sistema SUS depende fundamentalmente dele, mas os governos estaduais e federais, porque a unidade brasileira, a Federação Brasileira, ela é dirigida por União, Estados e municípios. E tem também a sociedade civil, que não está sendo considerada
considerada e tratada e participando desse processo. Portanto, acho que a crise é de gestão. É risível os gabinetes de crise que a gente criou no governo federal, só para exemplificar. Em relação à questão das organizações morais, veja bem, as organizações são ficções jurídicas. A gente precisa considerar isso. Se você tirar todas as pessoas de uma organização, você não vai ter pessoas, vai ter um prédio. Elas são uma ficção para dar sentido àquilo. Por isso que eu critico muito assim, organizações dinâmicas. Dinâmicas são as pessoas que estão lá ou não estão lá. Portanto, em relação à questão moral, as organizações não são morais. Elas não são imorais, elas são amorais, elas não têm moral. Quem tem moral são as pessoas que integram e dirigem essa organização. Por exemplo, essa mistura, você tem. Quando você entra num supermercado, o Júlio, você está diante dali de uma ordem, que é a ordem técnico-científica, que a humanidade pôde produzir. Você vai escolher na gôndola do supermercado o produto que mais lhe interessa, que estão ali porque o desenvolvimento técnico-científico chegou àquele ponto. Mas você tem muitos produtos que não estão ali porque tem uma outra ordem, que é distinta da ordem técnico-científica, que é a ordem, que eu diria que é a ordem institucional legal, ou a ordem jurídica, que é, portanto, a ordem política, que diz que produtos você pode vender ou não pode vender, que tem muitos produtos que são proibidos de serem vendidos no supermercado, portanto, eles são excluídos. Portanto, tem produtos que você tem que conter, você poderia estar fazendo, mas você não pode vender cocaína no supermercado, que é proibido pela lei. Então, a legislação determina a impossibilidade do desenvolvimento da ordem técnico-científica. Por exemplo, no caso brasileiro, tem regras para o aborto que a legislação proíbe, mas você não tem, mas você poderia, tecnicamente, cientificamente, se faz isso com muita facilidade, como se poderia, assim como se fez o bode, era uma cabrita, não sei, a ovelha, que era a Dolly, né, que era a ovelha inglesa, que se fez a ovelha, você poderia praticamente caminhar para um risco de criar um próprio, mas a lei proíbe, não só a lei. Porque você entra no supermercado e você tem o produto e você tem a lei, e você tem uma outra regra, que são os seus valores morais pessoais. A moral do indivíduo é mais forte do que a lei e do que o próprio do que a própria ciência. Você seria incapaz de roubar um produto, botar no bolso e não pagar. Tá certo? A sua dignidade pessoal, a sua moral pessoal o impediria de fazer isso. Portanto, ela também determina o seu comportamento. Mas não basta aí. Você tem a ordem científica, que são os produtos, a ordem legal, que é as leis que permitem ou não permitem, a ordem moral, que é vinculada a você próprio, que limita o seu comportamento, e tem a ordem ética, que é em relação ao próximo. Se você sabe que aquela fábrica que produz aquele produto explora a criança, escraviza e faz servidão com seus trabalhadores, ou agride o meio ambiente, você não compra aquele produto por uma razão ética, basicamente. Então, uma outra ordem que determina o seu comportamento ao chegar a uma realidade simples, né? A uma realidade simples na compra de supermercado. Mas não basta aí, vem o quinta ordem, que é a ordem espiritual ou religiosa. Se você é judeu, por exemplo, você vai comprar produtos kasher. Se você é árabe, é islâmico, melhor dizendo, você vai comprar produtos que são de acordo com a Sharia. Portanto, a ordem religiosa ou espiritual também determina os seus comportamentos nesse produto. Essa realidade do supermercado se reedita nas organizações e uma influencia a outra, mas uma é diferente da outra. Veja bem, eu posso estudar ouvindo música. Eu posso correr e estou respirando. Eu posso fazer duas coisas sincronicamente, mas eu não posso tratar, e o meu comportamento na prática acaba relacionando essas 5 ordens, mas elas são diferentes, porque são limites que são impostos. Portanto, as organizações, qual é o preço moral de um barril de petróleo? Quer dizer, qual é o preço moral? É de $120 ou $28? Né? Qual é o preço moral de 1 quilo de café ou de uma tonelada de café? Não existe preço moral, é a economia que diz, o famoso a lei da oferta e da procura. Aumenta a demanda, isso no sentido do economês mais
mais chinfrim, porque a gente sabe que hoje, né, no capitalismo que a gente vista hoje, muitas vezes o produto de petróleo não tem nada a ver, você não aumenta nem diminui a produção, por que cai e aumenta o preço do petróleo? Por causa dos interesses das aplicações financeiras também, a questão da financiarização atua isso, ou seja, o petróleo, o cara está produzindo todo mundo igual, não houve nada, por que o petróleo sobe ou desce? Tá certo? Aí não é lei da oferta, a demanda e a oferta é a mesma. Você tem toda uma realidade do capitalismo financeiro hoje, dominado por 28 grandes grupos internacionais, né, que estão aqui no Brasil também, né, e dinheiro. Você tem uma ideia, o PIB mundial ele é praticamente a metade dessas empresas que dominam, que estão aplicados entre paraísos fiscais. Se a gente pensar que Delaware é um paraíso fiscal nos Estados Unidos, a gente nem pensa nisso, a gente esquece até. Paraíso fiscal, onde o dinheiro ali está tudo segregado. Se voltasse esse dinheiro todo para o Brasil sairia da crise. Dinheiro brasileiro também está aplicado no exterior. As organizações não são morais, mas as pessoas precisam ser morais. Por isso, nesse sentido, eu estimulo muito a responsabilidade social das empresas, é um avanço, né? Mas as organizações, a ética empresarial, que ela é fundamental, isso é mais hoje um slogan publicitário, mas que a gente deve aproveitar para humanizar as organizações. Somos inteiramente a favor dessa resposta que as organizações estão dando a essa consciência do cidadão, né? O capitalismo ele se mudou muito ao longo dos séculos através da resposta à consciência cidadã. Hoje ele está mudando, exigindo mais ética nas questões das empresas, e as empresas precisam fazê-lo. Mas às vezes surgem distorções, como a marquética, que é um híbrido, né, incestuoso entre as relações da ética com o marketing, né? A gente tem a marquética. Então, realmente, a gente precisa ter mais a ética no marketing. Esse menino de 15 anos que falei aí é um mau uso do marketing para poder vender produtos para ele em função da identificação da provável opção sexual que aquele garoto vai fazer, o que é uma manipulação de dados absolutamente sem ética. E aí a gente precisa condenar isso, e a sociedade humana está fazendo isso, e as organizações estão, nesse sentido, respondendo com voluntariado solidário, né, com empresa cidadã, com respeito ao cliente, né? Mas a gente que gosta e tem opções religiosas também, sei que eu e você temos, Júlio, eu fui procurar respeito ao cliente na Bíblia e não achei. Fui procurar no Corão e não achei. Fui procurar o respeito ao cliente na Torá e não achei. Eu achei em todos os três. E essas são as três religiões, né, que são monoteístas, né? As três religiões monoteístas que encontrarão o respeito ao próximo. Encontrei os três. Mas as organizações tratam o respeito ao cliente como se fosse um respeito ao próximo. Não todas as organizações que são sérias nisso. Estou falando a grande parte das organizações ainda hoje. Mentalidade e tecnologia, hein? Não pode esquecer disso. Mentalidade. E, em verdade, você bota tapete vermelho quando o cara tem muita renda. Então, se o cliente ele é tratado como um próximo quando ele tem renda para pagar, e se ele não tem renda, ele tira o tapete dele, né? No VIP, ele é VIP ou não é VIP, você vê que isso não é um respeito ao cliente. Como é que a gente entenderia recomendar um concorrente que está vendendo um produto mais barato que o nosso? Então, a questão ética ela é fundamental, e o ser humano tem, no seu processo de evolução, tem caminhado para esta demanda. Existe ainda uma defasagem muito grande entre o discurso, a mentalidade, a técnica, né, que a gente alega, daquilo que a gente quer ser e aquilo que efetivamente a gente faz. Desculpe se foi muito longo na resposta. Não. E o que Platão e Aristóteles diriam, né, nos dias atuais, né? Eles ficariam chocados, Platão e Aristóteles. Um dizia que o homem é um animal social e o outro que o homem é um animal político. Veja bem, o avanço da sociedade se deu, do ser humano na face da Terra, a trajetória humana, ao sair da caverna, se deu por ser um animal social e um animal político. Hoje a gente condena a política e estamos cada vez mais fraturando a existência dos trabalhadores, dos profissionais em geral, porque nós estamos cada vez mais falando em discurso de trabalho em equipe, mas cobrando desempenho individualista. Nunca foi tão individualista a sociedade humana como ela está sendo hoje. E a
há muitas exceções, graças a Deus, aqui no Brasil, mas a crise escancarou também esse viés a que você lembra tão bem de Aristóteles e de Platão. O homem é um animal social, o homem é um animal político. Temos aqui, Wagner, duas perguntas, né, e até uma provocação aqui, né? Provocação é bom. O administrador Gessé, lá de Brasília, fez duas perguntas aqui. A palestra ela poderia ser mais questionadora ainda. Haverá organizações no pós-pandemia? E a outra pergunta que ele nos fez, o senhor citou aí o Uber, o iFood, consideras essas e outras alternativas econômicas, empreendedoras e tecnológicas como organizações? Vejam bem, eu respondo ao Gessé, digo, claro que haverá organização. Toda a trajetória humana se deu em organização. Quando o Gessé, né, chegou para o Moisés e falou, Moisés, divida o nosso povo em busca da Canaã em grupo de 10 mil e coloca um chefe, uma estrutura, comando, coordenação, controle. Divida em grupos de 1.000, outro chefe. Divida em grupo de 100 e de 10. E aí ele chegou a Canaã. Quer dizer, a pirâmide do Egito foi construída por um processo fantástico de organização. As organizações mudaram no processo. Hein? Conselho de Jetro, né, para o Moisés. Jetro para Moisés. Eu falei Jetro? Eu falei Jetro. Gessé fez a pergunta. Claro que foi Jetro, evidente. Eu confundi com um colega lá de Brasília, o Gessé, né, que fez a pergunta, né? O Jetro, claro, o Jetro, o sogro de Moisés. Veja bem, ali estava nascendo a organização, quer dizer, a organização do trabalho. As organizações vão continuar, elas vão ser diferenciadas. Elas estão sofrendo uma descontinuidade pelas características da economia 4.0, mas elas vão continuar, sim. Elas existem. Você não acha que a organização, o Vale do Silício, com 140 mil trabalhadores, as 3 maiores empresas não são uma organização? A gente pensa que elas estão sozinhas, né? Aí está lá Facebook, né, o Google, etc. Estão todas lá. A outra pergunta era? O iFood, né? Se eu considero como organizações também. Claro, se você pensar o número de empregados que estão trabalhos muito precarizados, por exemplo, no caso do iFood. Achar que isso não é uma organização? Claro que é. Talvez o Gessé esteja muito centrado na questão hierárquica, as relações de trabalho por prazo indeterminado. O que a economia 4.0 está nos mostrando é que cada vez mais o trabalho caminha para ser precarizado e as relações de trabalho são intermitentes. As relações de trabalho são de prazo determinado. Enfim, novas relações de trabalho estão surgindo. Portanto, claro que são organizações. E organizações complexas e enormes, hein? De grande valor, não é só porque elas têm grande receita, mas também têm um número muito grande de empregados. Estou falando empregado no sentido genérico, né? Porque, em verdade, se você pensar, a iFood não tem uma moto, mas a moto são das pessoas que trabalham para o iFood. Mas tem uma organização complicadíssima, o iFood, o Rap, todo o Uber, o Airbnb. Imagina, é claro que sim. Esse é um novo mundo que nós não estávamos acostumados a conviver com as organizações. As organizações antigas estão morrendo. Vão ter essas organizações cada vez mais. Uma das preocupações, você até citou a saúde, né? E a gente vê que ainda tem uma gestão muito analógica, né? Você vai se vacinar ali no papelzinho, né? Não tem um sistema que integra essas informações do usuário, né? Até a própria vacina, né? Para você receber lá o auxílio, você vai pegar informações lá na caixa. Se você já tem essas informações no meio público, né? No meio social, no cadastro das pessoas que necessitam. Se nós aplicássemos esforço gerencial, isso significa todas as atividades de comando, coordenação, controle, planejamento e recursos, no SUS, por exemplo, a gente já começaria a introduzir o Brasil na economia 4.0. Não apenas nos 2% de empresas que tem, mas no número. A gente tem 200 milhões de pessoas para serem atendidas no SUS. A gente pode ter todos esses equipamentos e fazer como a China que exporta. Até máscara, qualquer coisa. Mas ela tem que ser eficiente, ela tem que ter recursos. Ela está mostrando a sua importância. A mesma coisa o agronegócio brasileiro, que já é primeiro mundo. E em que, em verdade, aplicar na biodiversidade, nas questões da defesa
da floresta, explorar economicamente a floresta naquilo fantástico que ela tem, nos leva. O ouro verde é o ouro do século XX, não é mais o petróleo, o ouro negro. Isso está morrendo, isso vai morrer mais alguns anos, isso está morrendo. Para que o Brasil entre aí no páreo, a gente precisa do 5G, né? É claro, a gente está no 5G e estamos atrasados, completamente atrasados nisso. Completamente, ainda estamos discutindo como é que vai ser isso. É exatamente a mesma burrice da lei da informática, que queria que o Brasil fosse produtor, na época, e não conseguiu, de computadores. Nós fomos ficando cada vez mais para trás. O brasileiro fez o mesmo erro na década de 70 com os militares que a Rússia fez depois que colocou o Sputnik em órbita. Liquidou a União das Repúblicas Soviéticas. E o Brasil liquidou a sua própria economia por essa visão equivocada. Nós não crescemos desde 75. Hein? Igual as questões das patentes, né, que a gente vota... 0,55 no mundo, isso é uma piada. Nós não temos nenhum prêmio Nobel, professor Júlio. Nenhum prêmio Nobel. Nenhum. O Chile tem uns 3 ou 4. Tá certo? A Colômbia, outros tantos, o Peru, outros tantos, Bolívia, a Argentina, outros tantos. Nós temos 0. Tá certo? Então a gente precisa entender isso. Precisa entender isso, porque a gente precisa sair. Agora, por outro lado, a primeira faculdade no Brasil só existiu em 1808, quando Dom João VI chegou aqui. E a primeira universidade está fazendo 100 anos, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que antigamente chamava Universidade do Brasil, que só foi criada no século XX. Meus amigos, você tem faculdade na América Latina desde o século XVI, 1500. Por isso que eles se dividiram tanto em países. Um grupo universitário brigava com outro, só o Bolívar queria unificar tudo e não conseguiu, porque ele morreu e voltou tudo como era antes no quartel de Abrantes. Foi porque visões diferentes, apesar de ser o mesmo país. Aqui não, o cara ia do Iapoque ao Chuí para estudar em Portugal, a elite. Voltava, continuava fazendo os compadrios, o fisiologismo. Essa é uma história inerente à nossa sociedade, esse fisiologismo. Aí falam, um presidente se elege contra a corrupção, com o Centrão. Não, aí você, a primeira coisa que faz é acordar com o Centrão. Como as críticas... As mesmas práticas, hein? As críticas das universidades quanto ao ensino à distância, né? E agora, na época da pandemia, tiveram que se adaptar ao ensino à distância, usar essa ferramenta, né? Exatamente. Por exemplo, a Unopar sofria essas críticas. Imagino. Né? E a gente já está aí no ensino à distância, utilizando a tecnologia já há anos, né? E por isso que eu disse que a Unopar é uma instituição de excelência. Sim, a Fernanda, minha aluna do primeiro período, ela colocou aqui, pontuou sobre as comunicações internacionais e organizacionais. A forma como o Brasil se relaciona, né? A postura, isso quanto ao exterior, quanto aos outros países, né? Uma preocupação dela. É uma preocupação muito grave, porque hoje os dirigentes e a opinião pública mais fortalecida no exterior já está tendo problema claramente de relacionamento com o Brasil pelo tipo de mudança completa na política de comunicação internacional que nós fizemos. Depois de termos acertado, que foi um gol de placa, o relacionamento com do Mercosul com o mercado europeu, nós rompemos por problemas de comunicação. O problema vai se dar quando o cliente que vai entrar no supermercado e não vai querer um produto brasileiro, porque o produto brasileiro ele acha que está sendo, ou ele não chegou lá, através do desmatamento despudorado da Amazônia. Quando esse cliente na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, começar a recusar o produto brasileiro, isso não vai demorar tanto, nós vamos ter a gravidade, porque reverter esse pensamento desse consumidor vai ser muito mais difícil do que você reverter num outro momento, em outra política internacional, como o Brasil já teve. Nós temos um dos melhores regramentos em defesa do meio ambiente e não obedecemos. Vai ser muito difícil você reverter isso na órbita do cidadão comum, europeu, americano, oriental, e achar que o nosso produto, que a nossa carne, por exemplo, é uma carne produzida em área que foi desmatada. Isso, quando começa a acontecer, a reação do consumidor demora muito mais tempo para ser recuperada. A nossa situação é muito difícil, sim. E uma preocupação também, né, Wagner, que eu tenho é quanto à liderança, né, que afeta a governabilidade não só das empresas, né,
mas no âmbito público também, né? Âmbito federal, estadual, né? A gente vê aí as lideranças meio perdidas, sem um rumo, né? Sem saber como agir nesse período de pandemia, né? É claro, quando você trata o seu adversário como inimigo e não como adversário de ideias, que você tem que buscar convergência para andar para frente, você entra numa polarização radicalizada, nós chegamos no impasse ou na estagnação como estamos vivendo. As pessoas às vezes, porque o dólar caiu hoje, as pessoas não conseguem entender ainda essa volatilidade do dólar, volatilidade dos preços dos produtos não são produzidos necessariamente pela economia real. Ela é produzida basicamente pela especulação financeira que domina a cena internacional. E isso precisa, se isso não for compreendido, a gente quebra a cara. O que significa o seguinte: os preços de commodities podem cair. Gasta a especulação. Cai para especular e aumenta para especular também. Wagner, eu te agradeço, tá? Por ter aceitado aí o nosso convite, por essa noite enriquecedora, como sempre, né? E vou aparecer ao Rio aí para a gente vamos marcar aquela reunião. Vamos marcar aquela reunião, tomar um café, vai ser um prazer, tá? Eu agradeço o carinho, a sua disponibilidade, tá? E vamos ter outras lives aí. Vamos se Deus quiser. Aí, não. Com muito prazer, Júlio, transmito aos dirigentes da Unopar meus agradecimentos. É uma honra estar aqui pessoalmente, também representando o nosso Conselho Regional de Administração nesse evento. A minha saudação do nosso presidente e do nosso plenário a todo o grupo e a comunidade acadêmica da Unopar, que é uma organização de ensino que nos enche de orgulho aqui no nosso estado. Em verdade, eu posso citar outros, mas Teresópolis tem uma empresa que está na economia 4.0, né, que foi muito bem colocado por você, a Alterdata, e também agora, a Unopar, que tem um polo muito importante aí em Teresópolis. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Wagner. Use e abuse do Mate-Leão. Pode me convocar. Tá, ok. Obrigado. Tá? Em nome da instituição, eu agradeço. E eu sempre falo para os meus alunos, se eu chegar a ser 10% do que o senhor é, eu já estou satisfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite, Wagner. Um abraço a todos. Tchau. Um abraço. Boa noite a todos os alunos. Boa noite.